Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Roberto Carvalho, da CADC, Coordenadoria de Avaliação e Desenvolvimento de Carreiras, vinculado ao DDP, dentro da ProPessoas, e eu estou aqui para falar um pouquinho mais nesse vídeo sobre o nosso PDP 2026, que começa agora. Vamos passar algumas orientações, algumas informações ligadas ao cronograma, aos tipos de acesso, né, à nossa plataforma, ao nosso sistema, e depois vamos entrar em alguns outros detalhes de acordo com o perfil de cada usuário, para que vocês, através desse vídeo ou desses vídeos, possam ter todas as orientações que são necessárias para a gente começar essa nossa jornada, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para o nosso PDP 2026. Bom, em primeiro lugar, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a PNDP, né? O CIPEC, que é o órgão responsável pelo desenvolvimento de todos nós, servidores, né, profissionais, ele tem através da política nacional de desenvolvimento de pessoas, ele faz com que o desenvolvimento profissional dos servidores possa acontecer. Então, é uma política, né, que traz todo o regramento que diz respeito a essa questão. E o que é o desenvolvimento profissional? É o aprimoramento, né, o desenvolvimento das nossas capacidades, das nossas competências profissionais, no intuito de nos auxiliar a desempenhar o nosso trabalho, as nossas atividades profissionais de forma satisfatória, acompanhando as novidades tecnológicas, enfim, todas as inovações, para que a gente possa fazer o nosso trabalho de forma satisfatória, né, e adequada a tudo aquilo que é esperado de nós. E o PDP é o plano de desenvolvimento de pessoas, né? É o instrumento que é utilizado para fazer todo esse levantamento e planejamento de todas as ações, de todas as capacitações, cursos, enfim, todas as ações ligadas ao nosso desenvolvimento, para que isso possa ser, uma vez lançado pelos servidores, as chefias possam ter uma análise, né, de quais são essas necessidades que são apontadas. Depois, a área de gestão de pessoas, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas também faz uma análise técnica de cada uma dessas demandas. E, por último, a nossa pró-reitora encaminha isso para que o CIPEC possa, juntamente com os dados das demais universidades, dos demais órgãos, fazer uma análise e, ano após ano, desenvolva novos materiais, novos conteúdos, com base nessa avaliação completa de quais são as necessidades de cada órgão, tá? Então, essa é a ideia aqui dessa nossa conversa. Muito bem. Aqui nós temos a página da nossa coordenação, onde nesse menu, né, em cinza do lado esquerdo, nós temos a opção PDP. E aí remete para essa página, em que nós temos diversas informações relacionadas ao preenchimento, link utilizado para o preenchimento do formulário, gastos com utilização do orçamento, documentos dos anos anteriores. Então, convido a todos a entrarem nessa página quando houver alguma dúvida, alguma curiosidade, para que vocês encontrem todas as informações, todos os dados gerados nos anos anteriores. Tá? Aqui nós temos um detalhamento de quais são as etapas, né, para a elaboração desse nosso PDP. Então, a gente tem outros vídeos também que abordam com mais profundidade cada uma dessas etapas,
Mas só para dar uma visão geral, a gente tem aqui a etapa 0, que é a etapa de cadastro dos usuários que vão acessar a plataforma do CIPEC, que são, né, os representantes de cada pró-reitoria. Então, a gente tem um vídeo específico sobre essa etapa, que é configuração, parametrização das senhas para poder acessar o sistema. Isso tem que ser feito pelas pessoas de cada pró-reitoria. Não é uma ação feita pela pró-pessoas, né? Essa etapa inicial ela é bem descentralizada para que haja realmente uma representatividade grande dos servidores que estão espalhados, né, por toda a universidade. Depois nós temos a etapa 1, que aí sim é o momento de fazer o lançamento das necessidades na plataforma, né, que é feita pelos usuários que foram anteriormente cadastrados e têm a permissão de, né, como representantes, de fazerem esses levantamentos. Depois, a etapa 2 é uma validação feita por parte das chefias. Então, os gestores de cada setor, de cada departamento, vão validar as necessidades que os servidores fizeram, né? Se essas necessidades não forem aprovadas por esses gestores, todo o trabalho anterior da etapa 1, ele se perde, porque na etapa 3, que é quando vem para nós, né, da gestão de pessoas, fazermos aí também uma análise, só vão chegar aquelas necessidades que foram geradas na etapa 1 e foram aprovadas na etapa 2. Tá? Então, a gente não consegue incluir nada, assim como a chefia não consegue incluir. Quem inclui é o servidor, e se a chefia, aquelas que são aprovadas pela chefia, chegam até nós, para que na etapa 3, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas possa fazer análise e priorização dessas necessidades. Tá? E aí depois, a gente tem a etapa 4 e 5, né, que são também ações internas aqui da pró-pessoas, para que a gente possa submeter tudo isso para o CIPEC. Tá? Então, é muito importante, claro, a participação, a colaboração de todos, principalmente na etapa 1 e 2, para que a gente consiga ter matéria-prima para trabalhar, para analisar e para estimular, né, todo esse desenvolvimento dos servidores. Tá? Então, a gente conta com a ajuda e a colaboração de vocês. Muito bem. Como é que é feito, então, todo esse levantamento das necessidades de treinamento? O CIPEC tem uma metodologia, né, que é o Canvas de necessidades, em que ele detalha 9 questões para que estimulem a nossa reflexão para fazer esse levantamento. Então, essas questões, elas estão transcritas aqui, né? E elas vão ser preenchidas inicialmente, antes da etapa 1, que eu mostrei, falei há pouco, elas vão ser preenchidas através de um formulário, né, do Google Forms, que está sendo disponibilizado para toda a universidade, para que as pessoas possam fazer um primeiro levantamento, né, uma reflexão com os seus departamentos, com os seus gestores, um diálogo, e através desse preenchimento, né, desse primeiro formulário, a gente consiga levantar todas essas primeiras informações que dizem respeito ao que não se sabe fazer hoje, né, e que impacta no desempenho satisfatório, o que pode ser feito para ajudar a resolver esses problemas de desempenho. Depois, item 4, qual é o nível de esforço, né, para aprendizagem em relação a esses conteúdos. Quinta, uma vez que se tem aprendido o que é necessário, qual a capacidade que vai ser desenvolvida. Depois, tendo aprendido o que se precisava alcançar e chegado no desempenho desejado, que resultado isso traz para a organização, né? Então, qual é o resultado daquela ação que você está apontando. E depois, algumas informações aqui mais cadastrais, né?
qual a unidade do órgão a qual está relacionada essa necessidade, qual o perfil dos agentes públicos que tem essa necessidade e quantos agentes públicos possuem essa necessidade, tá? Mas, assim, o que a gente precisa? Que as pessoas preencham isso no Forms. Se eu tiver uma necessidade, eu vou preencher uma vez. Se eu tiver 2 ou 3, eu vou preencher 2, 3 vezes, respectivamente, tá? E que a gente sempre preencha isso pensando em nós, individualmente. A gente não deve preencher no Forms essas necessidades pensando, tem 1.000 servidores no mesmo cargo que eu que devem ter a mesma necessidade. Não. É necessário que cada um responda falando por si próprio. Tá? Então, nessa etapa que a gente está abordando aqui, de preenchimento do Google Forms, ainda não vai haver um agrupamento. Então, cada indivíduo que deve preencher. Então, se você tem 10 colegas que trabalham com você, que têm a mesma necessidade que você, é importante que cada um deles preencha isso uma vez. Tá? E aí você vai preencher 2 vezes o Canvas se você tiver 2 necessidades diferentes. Preciso melhorar meu conhecimento sobre determinada legislação e preciso melhorar no idioma inglês, por exemplo. Tá? Então, você vai responder 2 vezes, uma pensando em cada uma dessas diferentes necessidades. Depois que isso vier para nós vamos fazer um agrupamento, devolver uma planilha para as pessoas que vão fazer o lançamento no sistema, né? E aí sim vai ter lá, 30 pessoas precisam de Excel, 50 precisam de uma atualização específica sobre uma determinada legislação e assim por diante. Tá? Mas nesse momento é um preenchimento individual que todos devem fazer, inclusive gestores, independente do nível hierárquico que você esteja, né? Atualmente, todos devem preencher, porque esse é o momento em que a gente coloca as nossas necessidades individuais profissionais, tá bom?